Olá, meu povo, dando continuidade aqui ao Evangelho de Mateus, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Então, vamos lá. Paramos no versículo 5. Hoje, capítulo 7, versículo 6 em diante, né? E aí vamos ver até onde nós vamos caminhar. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles as calquem com os pés, e que, voltando-se contra vós, vos dilacerem. Olha, é um texto pequenininho e que traz um significado gigantesco. Vamos lá. Não deis aos cães o que é santo. Cão representa um animal feroz, um animal de ataque, né? Então, o que é santo? Não dá aos cães o que é santo. Os primeiros pais da igreja, né, estou aqui vendo Santo Agostinho, São João Crisóstomo, né, eles entendem que os cães eram pessoas não apenas despreparados, não, mas pessoas arrogantes. Aqui não estou falando de questão de classe social, financeira, não. Aqui estamos falando mesmo do entendimento. Então, os primeiros santos da igreja, eles veem que estas pessoas que representam os cães, muitas vezes pessoas egoístas, pessoas arrogantes, pessoas violentas, né? Então, elas não entendem o que é santo. São João Crisóstomo, ele enfatiza que uma das coisas santas mais importantes é o batismo. Você conferir o batismo, a igreja confere um batismo a uma pessoa que não está preparado, a uma pessoa que não tem o entendimento de estar preparado para receber, né? Para receber aquelas pérolas, aquele dom de Deus. Então, o que é que acontece? Eles dilaceram, no caso dos cães, não é verdade? Então, nós temos aqui uma situação bem típica. Então, temos este ponto que requer agora uma reflexão. Ou seja, estas pessoas arrogantes, violentas, elas não estão preparadas, elas não desenvolvem no seu íntimo a docilidade para vivenciar o sacramento. Então, São João Crisóstomo, ele interpreta aqui o texto trazendo para a concepção sacramental de muitas pessoas que não valorizam os sacramentos, tá? É diferente do dia de hoje? Não. Você vai a um batismo, o pessoal está mais preocupado com a festa, com um bolo, com não sei o que, do que propriamente com o sacramento. Olha aí, de fato, a interpretação de São João, ela não é totalmente vazia. Ela tem a ver com os nossos dias. As pessoas estão preocupadas com as coisas supérfluas, né? De bolo, de festa, de roupa, essas coisas, certo? Do que se preocupar maior, do que ter uma maior preocupação, melhor dizendo, do que ter uma melhor preocupação com o sacramento
do batismo, a vivência do sacramento. Então aqui tem esse ponto. Depois no próprio texto, ele diz assim, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Dá aos cães o que é santo, como eu falei, eles dilaceram, eles despedaçam, eles não entendem pela arrogância, pela violência e tudo mais. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que eles acalquem aos pés. Os porcos, ele vive aonde, meu povo? Numa pocilga, na lama. Então eles pisam, calcam os seus pés. Ora, o que isso significa? As coisas santas de Deus, o entendimento, propriamente aqui, as pérolas, São João, também São João Crisóstomo, ele entende essas pérolas como todo o ensinamento do Evangelho. Você trazer o Evangelho às pessoas despreparadas, às pessoas que não têm um real conhecimento, elas, de fato, além de não compreender o Evangelho, elas pisam. O que é este pisar? É esquecer, é colocar em segundo plano, é colocar em uma realidade inferior. Então elas não têm a capacidade, o entendimento de compreender que aquela mensagem ela é suprema, ela é maior. Ela traz algo para mim, não sou eu que levo algo para ela, é ela que traz para mim. Então São João também interpreta dessa maneira aqui. Santo Agostinho aqui ele vai até um pouco mais profundo, né? Ele fala de que os bens espirituais, e que são os bens espirituais. Aqui Santo Agostinho ele abre um pouco mais no sentido de que os bens espirituais, não só os sacramentos, mas os mandamentos, toda podemos assim dizer, toda a doutrina cristã cai na mão de pessoas erradas, pessoas, aqui também, por sinal, tem até a ver com a nossa, pessoas erradas, pessoas que não vivem a verdade. Essas pessoas que não vivem, que não buscam a verdade, que fogem da verdade, a palavra do Evangelho, toda a verdade que está em volta do Evangelho, para elas soa como algo inóspito, ou seja, algo, sabe, que não é bom. Por quê? Porque as suas mentiras, as inverdades que eles falam, que eles dizem, é o que prevalece. Então, estas pessoas aqui, por não viver, por não buscarem estas verdades, elas se afastam a cada dia, a cada momento, da verdade que é Deus, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a vida, né? Então se afastam dessa verdade. Por quê? Porque a verdade dela, os interesses dela são mais importantes. Nós vemos hoje aí inúmeros pregadores que enfatizam a questão financeira dentro das igrejas. Aqui agora eu vou levar o texto para a nossa realidade atual. E aí eu vou tomar um ponto específico para trazer. Um pregador que se preze, que está pregando o evangelho, ele tem que se guiar pela verdade. Eu falei agora há pouco, a verdade. Mas muitos pregadores por aí pegam a palavra de Deus e, dando um significado errôneo, trazendo uma perspectiva errada e principalmente uma hermenêutica, um estudo mal feito, fazendo uma mistura, tirando a pessoa, o ser humano, do caminho da verdade,
gostam de extorquir as pessoas, né? Afirmando que elas precisam de um propósito e que este propósito está ligado a condições financeiras. De que ela precisa dar uma boa oferta, de que ela precisa dar um dízimo astronômico e outras coisas mais. Então, inúmeros pregadores que trazem esta linha totalmente fora do Evangelho. Em nenhum momento Jesus Cristo no Evangelho ele toca em questões financeiras, certo? Mas hoje estas pessoas, estes supostos líderes aí afora, usam desta tática basicamente para tirar dinheiro do povo sobre uma promessa que não existe na Bíblia. Não, Jesus Cristo, nosso Senhor, não prometeu nenhuma riqueza terrena, nenhuma. Pelo contrário, nós vimos aqui no estudo, olha os meus vídeos lá atrás no comecinho do Evangelho de Mateus. Quem promete riqueza é o adversário de Cristo. Ele levou Cristo até o mais alto monte, o pináculo mais alto, mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isto me pertence. Eu te darei se prostrado me adorares. Jesus Cristo não contestou ele. Preste bem atenção. Vá lá no texto, leia. Jesus Cristo não contesta ele. Jesus Cristo diz: afasta-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus. Jesus Cristo não tomou parte com a riqueza do mundo. Não. Certo? Então, quando esta parte pequena do Evangelho aqui, por sinal muito pequenininha, né, um versículo apenas, ela tem um significado gigantesco, gente, é porque ela tem. Eu não estou me aprofundando aqui, porque o que tem de texto aqui dos santos dos primeiros séculos falando, né, e se eu for ler mesmo aqui, misericórdia, eu acho que esse vídeo aqui vai para quase 2 horas, entendeu? Mas aqui é para nós compreendermos, fazendo este resumo do que os santos estão mostrando, de que a fé, ela precisa ser vivenciada. A vivência, já fala Santo Agostinho, está baseado na verdade. Esta verdade engloba todo o texto do Evangelho e a sã doutrina cristã. São João Crisóstomo fez a comparação entre pessoas arrogantes, pessoas violentas, pessoas que não têm discernimento. E nós vivemos hoje uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que não gosta de ver o próximo feliz, que quer estar acima, uma sociedade... Nós vemos aí nas mídias sociais recentemente inúmeras pessoas que criticam as questões sociais aí do governo, porque elas se julgam superiores e os mais desvalidos, os mais pobres, eles estão lá embaixo, à margem. Eles têm que ficar ali. Veja bem, gente, Jesus Cristo diz uma coisa muito importante: pobre existe, sempre existiu, vai existir. Pobreza é uma coisa, miséria é outra. Tá? Pessoas viver dentro de favelas, em submundos, em meio a uma situação degradante humanamente falando, isto não é projeto e nunca foi o projeto do eterno Deus. Nunca foi. A pobreza, ela existe por conta da ganância do próprio homem. Certo? Mas esta ganância do próprio homem também tem o seu contraponto, que existem aquelas pessoas que não querem fazer nada na vida, né? Querem, de fato, ganhar
né, com a cara. Também não é assim, nem 8 nem 80, certo? Então Jesus Cristo disse que o pobre ele existe, mas a miséria não faz parte dos planos de Deus, tá certo? Então, a pobreza sim, ela existe, com dignidade, né? Uma pessoa, o que seria, podemos assim compreender uma pessoa pobre? É uma pessoa que tem um trabalho, que tem um salário, mas ela pode se manter, ela tem o básico ali para a sua sobrevivência, tá? Ela tem a sua vida, porque muitas pessoas não querem viver de fama, meu. Nem todo mundo quer fama. Temos que também entender isso. Até parece que a fama hoje é um prêmio. Não, não é. Para muita gente não é. Muita gente não quer, né? Muita gente não faz questão. Outros sim fazem, né? Na sua grande maioria. Então, o uso da liberdade. Então, essas pessoas que não têm entendimento, elas são como porcos. Por quê? Porque elas não entendem a verdade do Evangelho. Elas querem que a sua própria verdade, a sua vida mundana do mundo, certo? Esteja acima da verdade que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tentam empurrar isso como uma primazia, como não, mas porque é assim, não é assim, está de encontro ao Evangelho. A vida social a qual Cristo trouxe vai de encontro ao que a sociedade e o mundo vivencia hoje. Não tem o que se discutir, não tem o que se debater, é um fato. Se você não concorda com a visão social de Cristo, aonde Cristo foi atrás daqueles que precisam, né? Mais na frente, na leitura, nós vamos ver quando Jesus Cristo vai chamar Mateus e depois vai estar sentado lá no meio dos publicanos, dos cobradores de impostos e vai ser censurado. É para mostrar que Jesus Cristo veio para aquelas pessoas que realmente de fato precisam. Precisam de quê? Da verdade, da luz que é Cristo. E aqueles que muitas vezes deveriam realizar este grande projeto de Deus, que estão à frente, muitas vezes, na sua grande maioria, distorcem para uso próprio, para seu próprio enriquecimento, contribuindo para a miséria do mundo. É triste, meu povo, é lamentável, mas é isso. Então esse texto pequenininho aqui de Mateus, ele traz um significado muito grande. Se nós formos aprofundarmos, né? É muita coisa. É muita coisa. Mas aqui eu trago este resumo para que você entenda que existem pessoas que estão preparadas, sim, existem, e estas pessoas, elas abraçam o Evangelho, elas vivenciam o Evangelho, elas são exemplo dentro do Evangelho, consequentemente elas estão aptas para levar o Evangelho, propagar o Evangelho, e infelizmente existem muitos que agem como cães e porcos. Como cães que dilaceram a verdade, que destroem e procuram propagar mentiras. E todo aquele que propaga mentiras nas mídias sociais, em todos os cantos, aquele que propaga mentira é filho de quem? Do pai da mentira. Não tem parte com Jesus Cristo. Tá certo? É simples, é prático. Não tem uma exegese mirabolante para se fazer, não. Quem propaga as mentiras, inverdades, infelizmente, está compactuando com o outro lado. Certo? A verdade será sempre a verdade. Só que a verdade para muitos soa como algo inóspito, como algo ruim. Eu às vezes fico pensando e eu trago aqui para compartilhar com vocês. Eu fico imaginando quando Jesus Cristo voltar e olhar para todos aqueles. Eles vão ficar com medo, temerosos, correr, se esconder. Aonde? Naquele dia
Como será, Senhor? Um dia de angústia para muitos. O Senhor voltou. O olhar dele alcança a todos. Ninguém se esconderá desse olhar. Bem-aventurados aqueles que viveram a verdade, a justiça e pregaram e assim foram contribuintes para a propagação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos não serão poucos. Muitos. Eu vou usar a palavra muitos não, vou usar a palavra milhões. Milhões podem estar a caminho da sua própria condenação. Então, deixo aqui essa reflexão diante desse texto para que você não seja um cão e muito menos um porco, para que você, tenha consciência da verdade do Evangelho, vivencie o Evangelho, certo? Propagando o bem, fazendo o bem ao teu próximo, certo? De verdade, para que você realmente seja luz para o teu próximo de verdade, certo? Para que você, como diz a própria palavra, nós vamos chegar lá, junte um tesouro no céu e não aqui na terra. Então, meu amado, você sim, assim, você será um dos muitos milhões também que poderá estar a caminho do céu, a caminho da vida eterna, com a sua verdade, aquela verdade que o Evangelho traz. Então, esse textozinho pequenininho do versículo 6, né? Não se espante se eu colocar aqui, né, um versículo e uma grande mensagem. Porque ele traz, eu não estou aqui, como eu disse a vocês, não estou aprofundando aqui, porque Santo Agostinho, ele faz uma exegese aqui que é quase 2 páginas. Eu já rolei aqui para cima e para baixo, meu Deus do céu, é quase 2 páginas, né? Então, essas verdades que nós precisamos compreender, meditar diante da palavra de Deus. E olhe, compreender a palavra de Deus não é trazer a verdade de Deus para aquilo que eu quero, para aquilo que eu penso. Me desculpe, viu, meu irmão, se você estiver fazendo isso, você está errado. A verdade de Deus, ela é independente, ela não está presa à minha vontade. Jair não pode chegar aqui e dizer, olha, eu acho, eu acredito, não. A verdade de Deus é essa, é simples, e eu preciso transmitir a verdade como está escrita, certo? Agora, muitos, como eu já falei, distorcem, mudam, né, através de uma hermenêutica falsa, de um estudo falso, infelizmente, para levar o povo, né, para levar o povo ao que é uma degradação, extorquindo o povo, né, levando o povo a umas promessas que não existem dentro do Evangelho. Então, fica aqui o versículo 6 do capítulo 7, não é? Meditem, meu povo, meditem, leiam, certo? As coisas santas, o que é as coisas santas? Meditem os sacramentos, os mandamentos de Deus, coisas santas. Para nós cristãos católicos, a Santa Eucaristia, pessoas que podem estar comungando indignamente para a própria perdição, pessoas que mentem, que divulgam mentiras, que propagam mentira, que estão observando mais as coisas do mundo, a politicagem do mundo, do que observando a sua vida, a sua integridade perante nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão dentro da igreja com pensamentos perversos, pessoas que praticaram abortos, pessoas que foram cúmplices de adultérios, são porcos que ao receber o Evangelho não entendem o Evangelho, pisoteiam o Evangelho, calcam aos pés, porque a verdade deles é a verdade que rege a vida deles. Eles não têm uma consciência de conversão, não, a consciência dele é uma consciência de porco, de pisar. E também existe aqueles que dilaceram, aqueles que quebram a verdade
para que a sua verdade, a sua mentira seja propagada, esteja mais no limiar. Então, meu povo, fica aqui Mateus capítulo 7, versículo 6. É muito profundo, viu? E é porque eu não aprofundei aqui as leituras dos santos da igreja, que é muita coisa. Mas deixo aqui para vocês esta grande reflexão.